Desvendando as pirâmides do Egito, da construção aos dias atuais. As pirâmides do Egito encerram um véu de mistério desde suas origens. A concepção dessas estruturas majestosas, que desafiam o tempo, é fruto de um conhecimento avançado que os antigos egípcios possuíam, misturando engenharia, astronomia e misticismo de maneira única, dando origem a construções que até hoje fascinam o mundo. Os faraós, vistos como deuses na Terra, desempenharam papéis cruciais na construção das pirâmides. Eram eles que ordenavam a construção desses gigantes de pedra como parte de seu legado eterno. Através dessas estruturas, buscavam garantir sua imortalidade e destacar seu poder e divindade perante seus súditos e as gerações futuras. As técnicas de construção empregadas para erguer tais monumentos permanecem como um dos grandes enigmas da engenharia antiga. O corte preciso e o transporte de blocos de pedra gigantescos, sem o uso de tecnologias modernas, revelam um conhecimento profundo e uma habilidade extraordinária dos trabalhadores e arquitetos da época. A logística para construir uma pirâmide era um feito impressionante em si. Desde a extração de milhares de toneladas de pedra até o transporte e montagem desses blocos em estruturas perfeitamente alinhadas, cada etapa exigia uma organização meticulosa. Acredita-se que canais de água, rampas e trabalho humano coordenado foram essenciais para tal empreitada. Quanto aos trabalhadores das pirâmides, recentes descobertas arqueológicas sugerem que não eram escravos, como se pensava anteriormente, mas sim trabalhadores remunerados e altamente respeitados. Esses indivíduos dedicavam-se de corpo e alma à construção desses monumentos, o que reflete a importância dessas estruturas não apenas para os faraós, mas para toda a sociedade egípcia da época. As pirâmides do Egito transcendem a mera grandiosidade arquitetônica, representando imponentes templos de eternidade. Elas eram vistas como portais para o além, onde os faraós continuariam sua existência divina, protegidos pelas suas gigantescas estruturas. Cada pedra colocada era um passo rumo à imortalidade, refletindo a profunda conexão espiritual dos egípcios com a morte e o divino. A construção das pirâmides, mais do que um feito de engenharia, era um ato de fé. As ferramentas usadas, simples para os padrões modernos, foram inovadoras na época e essenciais para moldar cada bloco com precisão. A habilidade dos antigos egípcios em transformar matéria-prima em monumentos eternos demonstra um avanço tecnológico notável, onde a inovação caminhava lado a lado com o sagrado. A Grande Pirâmide de Gizé permanece como um enigma, desafiando as explicações convencionais sobre a capacidade construtiva da época. Sua precisão astronômica e perfeição geométrica fascinam e intrigam, colocando-a como uma maravilha do mundo antigo que ainda hoje suscita admiração e estudo. A evolução do design das pirâmides mostra uma jornada de experimentação e aperfeiçoamento. Iniciando com as mastabas, passando pelas pirâmides de degraus até chegar às verdadeiras pirâmides de faces lisas, cada etapa reflete um avanço na técnica e na compreensão celestial dos antigos egípcios, marcando a paisagem com sua monumentalidade crescente. As estrelas foram guias essenciais na construção das pirâmides, servindo como bússolas celestes para alinhar com precisão essas estruturas gigantescas. Esse alinhamento astronômico não era apenas funcional, mas também espiritual, conectando os faraós falecidos com a eternidade do cosmos, e reforçando a crença na ascensão divina após a morte. A construção das pirâmides do Egito não foi apenas uma façanha arquitetônica, mas também uma operação econômica colossal. O financiamento dessas estruturas envolvia a alocação rigorosa de recursos, desde o sustento dos trabalhadores até a aquisição de materiais. Este investimento reflete o poder e a prosperidade dos faraós que governavam o Egito Antigo. A localização estratégica das pirâmides, às margens do rio Nilo, desempenhou um papel crucial não apenas na logística, mas também na economia. O rio facilitava o transporte de grandes blocos de pedra e sustentava a força de trabalho com alimentos, mostrando como a geografia influenciou diretamente a construção e a economia. Os textos antigos, como os papiros e inscrições em templos, fornecem pistas valiosas sobre o complexo processo de construção das pirâmides. Eles revelam detalhes sobre a organização do trabalho, as festividades religiosas associadas e a administração dos recursos, pintando um quadro da sociedade egípcia da época. Com o avanço da tecnologia moderna, novos segredos das pirâmides estão sendo desvendados. A utilização de técnicas como a tomografia por radar e drones está permitindo aos arqueólogos explorar câmaras ocultas e corredores, abrindo novas janelas para entender a engenharia e a logística por trás dessas estruturas milenares.
A preservação das pirâmides enfrenta desafios consideráveis, desde as erosões naturais até as intervenções humanas. Os esforços atuais para preservar esses monumentos envolvem não apenas restaurações físicas, mas também iniciativas de proteção legal contra o vandalismo e o roubo, garantindo que essas maravilhas continuem a fascinar as gerações futuras. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para as pirâmides do Egito, expondo esses monumentos milenares a condições extremas que podem acelerar sua deterioração. O aumento das temperaturas e a alteração dos padrões de chuva podem afetar a estrutura dessas construções, destacando a urgência de medidas de preservação adaptativas. O turismo, embora seja uma fonte vital de renda para a região, coloca desafios à conservação das pirâmides. O equilíbrio entre permitir o acesso aos visitantes e proteger esses monumentos antigos é delicado, exigindo políticas cuidadosas para evitar a degradação enquanto se oferece uma experiência autêntica aos turistas. Hoje, as pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas do passado, enfrentando os desafios do presente. O estado atual desses monumentos reflete não apenas a grandiosidade de sua construção, mas também a luta contínua para preservá-los em meio a uma era de rápidas mudanças ambientais e sociais. A influência das pirâmides na cultura popular e na imaginação global é inegável. Elas inspiram obras de arte, literatura e teorias científicas, servindo como um símbolo da engenhosidade humana. A fascinação por essas estruturas transcende gerações, alimentando a curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido. A reconstrução digital das pirâmides, utilizando simulações e realidade aumentada, oferece novas perspectivas sobre essas maravilhas antigas. Essas tecnologias não apenas ajudam a entender melhor como eram originalmente, mas também permitem ao público experimentar a grandiosidade das pirâmides de maneiras inovadoras e imersivas. O mistério das câmaras ocultas dentro das pirâmides tem fascinado historiadores e arqueólogos por séculos. Estas áreas secretas, acessíveis apenas por passagens estreitas e muitas vezes escondidas, são pensadas para servir como câmaras de tesouros ou espaços rituais, guardando segredos ainda não desvendados sobre a civilização antiga. As pirâmides, além de serem maravilhas arquitetônicas, simbolizam o poder e o status dos faraós do Egito Antigo. Eles são monumentos eternos, construídos para projetar a grandeza e a divindade dos governantes, servindo como portais para a eternidade e afirmando a autoridade suprema dos faraós sobre seu reino. A contribuição das pirâmides para a ciência e matemática é inestimável. Os antigos egípcios, em sua busca para alinhar perfeitamente essas estruturas com as estrelas, desenvolveram técnicas avançadas de engenharia e matemática. Isso incluiu o uso de geometria complexa e entendimento aprofundado de astronomia, que fascinam cientistas até hoje. As teorias alternativas sobre a construção das pirâmides têm proliferado ao longo dos anos, variando de intervenção extraterrestre a tecnologias perdidas de civilizações avançadas. Embora a maioria dessas teorias não tenha suporte científico, elas alimentam a imaginação popular e provocam debates interessantes sobre as capacidades tecnológicas do Antigo Egito. Os rituais de mumificação e o uso de pirâmides como tumbas revelam a profunda conexão entre os antigos egípcios e seus mortos. Acredita-se que as pirâmides, além de serem monumentos majestosos, serviam como pontes entre este mundo e o próximo, garantindo uma passagem segura e uma eternidade pacífica para os faraós e nobres sepultados em seu interior. As pirâmides do Egito escondem em seu interior verdadeiras obras de arte. A decoração com hieróglifos e pinturas detalhadas revelam não apenas a estética da época, mas também informações valiosas sobre a vida, crenças e rituais dos antigos egípcios, servindo como um livro aberto para a eternidade. Entre mitos e verdades, os tesouros perdidos das pirâmides fascinam o imaginário popular. Muitos acreditam que riquezas incalculáveis foram enterradas junto aos faraós, embora grande parte tenha sido saqueada ao longo dos séculos. A busca por tais tesouros continua a alimentar a esperança e a curiosidade de exploradores. A relação das pirâmides com o rio Nilo é intrínseca à sua existência. O rio não só proporcionava o meio de transporte necessário para os enormes blocos de pedra, mas também sustentava a vida daqueles que dedicavam seus dias à construção desses monumentos, sendo uma fonte vital de recursos e inspiração. Historicamente, as mulheres têm sua participação na construção das pirâmides pouco mencionada. No entanto, evidências sugerem que elas podem ter tido papéis significativos, não apenas em funções de apoio, mas também na mão de obra e na supervisão, desafiando as percepções tradicionais de gênero na antiguidade.
A dieta dos trabalhadores das pirâmides era surpreendentemente rica e variada, contrariando a ideia de que subsistiam apenas de pão e água. Estudos recentes apontam para o consumo de carne, legumes, frutas e cerveja, indicando preocupação com a nutrição e o bem-estar daqueles que construíam essas estruturas monumentais. Ao longo dos séculos, manter a integridade das pirâmides tem sido um desafio colossal. A erosão causada por ventos do deserto, a intrusão de água subterrânea e os danos provocados por atividades humanas exigem constantes esforços de conservação. Esses monumentos, símbolos de uma civilização antiga, necessitam de técnicas avançadas de restauração para preservar sua estrutura e beleza para as futuras gerações. A acústica dentro das pirâmides do Egito é envolta em mistério, levando a especulações sobre seu propósito intencional ou se é meramente uma coincidência arquitetônica. Alguns estudiosos sugerem que as propriedades acústicas eram utilizadas em rituais religiosos, amplificando sons de forma a criar uma atmosfera enigmática e transcendental, conectando os vivos com o divino. Os jardins e paisagens que cercavam as pirâmides na antiguidade eram mais do que meros adornos, eles representavam o paraíso eterno desejado pelos faraós em sua vida após a morte. Essas áreas verdes, meticulosamente planejadas e mantidas, refletiam a importância da natureza na cultura egípcia, servindo como um lembrete da vida que fluía ao redor desses monumentos eternos. As cerimônias de inauguração das pirâmides eram eventos de grande importância, marcando a conclusão de projetos que levavam décadas. Essas festividades incluíam rituais religiosos, oferendas aos deuses e celebrações que reuniam a comunidade. Eram momentos de orgulho e de reconhecimento da habilidade e do esforço coletivo dos antigos egípcios. Construir as pirâmides era um trabalho árduo, e os construtores enfrentavam numerosos desafios de saúde. As condições no deserto, combinadas com o trabalho fisicamente exigente, resultavam em doenças relacionadas ao calor, lesões e problemas respiratórios causados pela inalação de poeira. A falta de conhecimento médico da época tornava esses problemas ainda mais graves, evidenciando a resiliência daqueles que ergueram essas estruturas majestosas. As pirâmides do Egito são tesouros inestimáveis, levando à criação de leis rigorosas para sua proteção. Esforços significativos são dedicados a prevenir o vandalismo e o roubo, garantindo que estas maravilhas permaneçam intactas para as gerações futuras. A legislação local e internacional desempenha um papel crucial na salvaguarda destes monumentos antigos, refletindo a importância universal da sua conservação. Além das grandes pirâmides, existem muitas pirâmides menores que serviram a diferentes propósitos, integrando o complexo maior. Estas estruturas menores, muitas vezes negligenciadas, oferecem insights valiosos sobre a vida e morte no Antigo Egito, revelando a complexidade e sofisticação daquela sociedade. Elas merecem atenção tanto quanto suas contrapartes maiores. O legado das pirâmides transcende fronteiras, influenciando a arquitetura mundial. Sua construção magistral e design atemporal inspiram arquitetos e construtores em todo o mundo, servindo como um testemunho da engenhosidade humana. Esse impacto perdura, demonstrando como as pirâmides continuam a moldar conceitos estéticos e técnicos na arquitetura contemporânea. Técnicas modernas de restauração são aplicadas às pirâmides para preservar sua grandiosidade para o futuro. Essas intervenções são realizadas com extremo cuidado, combinando tecnologia de ponta e métodos tradicionais para assegurar a integridade estrutural desses monumentos. Cada projeto de restauração é um equilíbrio delicado entre manter a autenticidade e adaptar-se às necessidades contemporâneas de conservação. Olhando para o futuro, projetos e previsões para a preservação das pirâmides são discutidos com otimismo e cautela. A comunidade global reconhece a necessidade urgente de proteger estes símbolos da civilização antiga, enfrentando desafios como as mudanças climáticas e o turismo excessivo. Iniciativas inovadoras prometem não apenas preservar, mas revitalizar estes monumentos, garantindo que permaneçam como testemunhos da grandeza humana.